Olá pessoal, aqui é Babacaiodê em mais um vídeo O que é Ifá. Nós já lançamos 2 vídeos falando sobre o que é Ifá. O primeiro vídeo foi falando um relato de como o ser humano veio do céu para a terra e o outro vídeo falando sobre a criação do universo. E chegou o momento de nós falarmos, colocar mais pressão nos nossos vídeos, falando sobre a ciência envolvida dentro do Ifá. Algo na qual até quem é agnóstico, alguém que é ateu, começa até a se convencer pelas bases científicas que estão envolvidas dentro do Ifá. No vídeo anterior foi falado a questão que o ser humano, o corpo do ser humano, ela é uma réplica do universo. A representação do Big Bang, da expansão até dentro do pulmão, quando a gente começa a respirar. E hoje falar sobre a questão da ciência dentro da fecundação do ser humano. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, este óvulo ele começa a ter divisões embrionárias de 4 em 4, até formar 16 células não diferenciadas, que é a base da mórula, onde vai começar a desenvolver o ser humano. Lembrando toda a ciência envolvida dentro de Ifá. Ifá fala que todo ser humano já foi um dia iniciado em Ifá, porém alguns precisam resgatar essa tradição para que elas não morram. Para que o ser humano ele possa existir sobre a Terra, ele tem que passar por essas fases embrionárias e passa pelos 16 princípios metafísicos até se formar a mórula e começar a base da embriologia, aonde começa a formação do embrião. Dentro disso, a cada divisão celular vai passar pela metafísica dos Odus. Ediobe, Oyekumede, Iworimede, Idimede e assim por diante, até finalizar com Ofumede, o Oranganfum, que é o último do Ifá, o Odu da expansão, o Odu dos milagres, o Odu do fechamento da energia, onde fala dos milagres no nosso caminho e de todos os orixás funfuns, orixás ligado à criação do ser humano. O útero, ele é a representação do planeta Terra, onde nós fomos inseridos. E se no útero não houvesse componente da Terra, elemento terrestre, esta fecundação, esse óvulo, ele não permaneceria grudado na parede do útero. Então, a partir da hora que o espermatozoide fecunda o óvulo, na parede do útero, por ter componente terrestre, faz a fecundação. Lembrando que a semente ela só vai germinar em terra. Mostrando mais uma vez que o ser humano ele tem a mesma ligação com o universo, com a criação de Deus. Aqui na Terra, quando esta criança ela gera, ela nasce, ela chora expandindo seus pulmões, mostrando que ela nasceu para o mundo físico e morreu para o mundo dentro do útero, que é a base primordial do Ifá, o do Ediobe e o do Oyekumede. Oyekumede é visto como o Odu da morte, mas é a morte e o fim de um ciclo, a morte dentro do ciclo uterino para começar a vida sobre a Terra. A medicina, até tempos atrás, com o avanço tecnológico, muita coisa tem sido mudada. Então, dentro do Ifá, sempre relatou que havia 256 ossos no corpo humano. Hoje, a medicina moderna mostra que são apenas 206, porque acabou fundindo algumas cartilagens, algum osso em outro osso. A criança, ela nasce com 300 ossos, aproximadamente 300 ossos. Muitos ossos na base craniana começam a ser fundido. Lembrando a base de 300, que é o numeral 3, na qual vamos explorar no fim desse vídeo, falando a relação de Exu com o número 3, que é a questão do livre-arbítrio. Será que o livre-arbítrio existe? Dentro de Ifá diz que o livre-arbítrio não existe. Nós só conseguimos identificar o orixá desta criança a partir da hora que ela sai do útero e ela começa a chorar. A partir daí a sua cabeça recebeu energia terrestre e aí nós temos a questão do orixá.
onde as energias da natureza vai entrar em sintonia com o próprio DNA desta criança para falar aquilo que a gente fala que é o nosso orixá de cabeça, o nosso guia espiritual. Lembrando que na tradição espiritual nós não seguimos esse preceito, como é no culto afro-brasileiro, de nós termos um orixá de cabeça, ter o ajuntó e ter apenas aquele enredo. E sim, por nós sermos uma máquina complexa, como é a Terra, como é o universo, nós somos filhos de todos os orixás, porém em proporções maiores e menores, dependendo daquilo que nós estamos fazendo e dependendo daquilo que nós estamos vivendo. Quando a pessoa vai consultar o oráculo de Ifá dentro do Erin de Logum ou Merin de Logum, jogo de búzio, para descobrir qual que é o seu orixá, era uma prática comum no passado se jogar com vários sacerdotes para ter esta confirmação, porque às vezes em cada sacerdote dava um orixá diferente. O porquê disso? Porque cada dia que passa o ser humano ele muda. Então essas energias elas também mudam. Porém, a base principal do seu DNA tem uma composição e tem uma energia primordial na qual vai seguir esse caminho. A questão do livre-arbítrio dentro do Ifá é a encruzilhada de Exu. A encruzilhada de Exu é chamado Ikuritá Metá. Metá vem do número 3, que significa que nós não temos um livre-arbítrio. O livre-arbítrio nós viemos do céu para a terra, chegamos aqui na terra, nós temos dois caminhos, um caminho melhor e um caminho pior. Aí o ser humano, nós escolhemos aquilo que é melhor ou pior para a gente. E o jogo divinatório, a divindade Oromilá, como a divindade do conhecimento, é quem vai nos auxiliar nessa nossa jornada para mostrar qual que é o melhor caminho dentro desse nosso destino. Ifá vai apontar quais são as nuances da nossa predestinação para que nós possamos ter um caminho melhor ou um caminho pior. No nosso próximo vídeo, irei falar agora sobre a questão da numerologia dentro do Ifá, lembrando a questão dos órgãos do nosso corpo e dos ossos que nós temos. E a relevância até de Exu dentro deste papel. Axé. Ela moboru, ela moboye, o boxixé.